Então, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos falar de dispneia em gatos, tá? Vamos elaborar esse diagnóstico aqui, evento, né, bem comum na clínica de felinos, aquele gato que vem ofegante. Então, como é que a gente vai fazer o nosso diagnóstico? Então, claro, todo paciente dispneico, a gente tem que lembrar que esse paciente vai seguir o ABCD do trauma, né? Então, oxigenoterapia é muito importante e na maioria dos pacientes também a gente vai fazer uma tranquilização, né? Usar sedativos, tá? Usar tranquilizantes para diminuir esse estresse, né? O estresse respiratório, consequentemente estabilizar melhor esse paciente, tá? Então isso é fundamental que a gente tome esses cuidados para a partir daí a gente começar a ter o diagnóstico. E inicialmente esse diagnóstico a gente vai ver por inspeção, né? A gente vai fazer uma inspeção, ver o padrão respiratório desse paciente, tá? Então, ver os sinais, né? Como é que está esse padrão, se é paradoxal, se o problema é mais na expiração ou inspiração, tá? Então isso é muito importante, a gente consegue ver só na inspeção, sem chegar próximo desse paciente. Depois, escutando, né? Só escutando, não estou auscultando, escutar, vou ver se esse barulho, aliás, se faz barulho, né? Se a respiração ela é ruidosa. Então, assim, uma dispneia ruidosa, né, com roncado, tá? É um barulho bem estridente, que a gente não precisa nem de colocar esteto. Então, a gente chega perto, a gente já vai sentir, escutar esse barulho. Então, a gente vai dizer que é uma dispneia do tipo inspiratória, né? Então, uma dispneia inspiratória, que isso vai levar a gente a suspeita, né, a investigação melhor de causas inspiratórias. Então a gente já vai cortar um pouco aí os diagnósticos diferenciais, diminuir, né? E aí a gente vai lembrar sempre que é de vias aéreas superiores, tá? Ou vias aéreas anteriores, tá? Então isso é fundamental que a gente sempre lembre toda a dispneia com muito barulho, é uma dispneia geralmente inspiratória de vias aéreas superiores ou vias aéreas anteriores. E aí você já corta boa parte do diagnóstico diferencial só nesse passo aí, né? Justamente para a gente determinar, diminuir o N de possibilidades, né, que a gente pode ter nesse gato com dispneia, tá? Então, a partir daí, podemos ter a possibilidade, né, de uma dispneia, mas que não emite som, né? Mais uma vez, não emite som, eu falo a respeito de eu não conseguir escutar, ou seja, eu estou observando aquele paciente na mesa, mas não tem som, né? Ele é um dispneico, só que ele não emite som facilmente audível, tá? Aí até nesse ponto aí eu não coloquei esteto no paciente, tá, pessoal? Então eu estou só observando ele na mesa, né? Movimento respiratório, claro, com o paciente que está no oxigênio, né? Então, a partir daí eu vou auscultar esse gato, né? A minha ausculta tem que ser uma ausculta também tranquila, né? Não precisa posicionar o paciente da maneira que eu quero, tem que ser onde ele esteja mesmo, né? E aí eu vou colocar esse esteto. A partir do momento que eu coloco o esteto, eu também vou conseguir começar a coletar informações importantes desse gato, perceber, né, que sons que a gente começa a auscultar. E aí a partir desse momento eu também vou fazer a minha diferenciação. Então, quais são as possibilidades que a gente pode encontrar nesse paciente? Na minha ausculta, eu posso perceber, então, por exemplo, um som de crepitações, né? Então, as crepitações a gente pode auscultar sem dúvida. Também é interessante a gente colocar aqui junto com a ausculta, né, o procedimento de TFAST, o TFAST, que é o uso de ultrassom, né, que a gente tem um vídeo explicativo aqui no canal. Vou colocar aqui a descrição para vocês acompanharem o que seria o TFAST. Muito importante também, além da ausculta, né, a gente utilizar esse método diagnóstico, é muito simples, tá? Muito simples e traz muita informação que eu vou colocar ele aqui também no algoritmo. Então, essas crepitações, é importante que a gente lembre, né, que essas crepitações elas podem vir de uma forma mais sutil, por isso que o ideal é que a gente tenha também o TFAST para a gente acompanhar. No TFAST a gente vai ver linhas B, né? Essas linhas B também tem no vídeo explicativo, vocês vão conseguir entender melhor. Então, um sinal, linha B, pessoal, é um sinal de doença
de parênquima, né? Então, alterações de parênquima, tá? Isso pode estar relacionado com, basicamente, tá? Pode ser um padrão, né, de bronquite, asma, tá? Então, pacientes que têm bronquite crônica, asma, eles podem ter essas linhas B. Mas lembrando que a tosse também é uma característica muito importante nesses gatos. Então, geralmente o gato dispineico que tem tosse, a gente vai lembrar também, né? A gente vai fechar, né, esse quebra-cabeça de bronquite e asma. Então, são condições que são bem comuns, tá? Crepitações, presença de linha B e tosse, tá? Então, lembrando que esse gato, na própria inspeção, é interessante que a gente consiga aferir também a temperatura, que ela vai ajudar também no diagnóstico diferencial. Então, a gente conseguindo aferir essa temperatura, a gente também vai conseguir separar, né, ajudar na separação do diagnóstico diferencial. Se, digamos, esse gato está com temperatura maior do que 40 graus, seja hipertermia, está mais relacionado com bronquite, asma, tá? Ou, né, ou algum quadro infeccioso. Se essa temperatura ela está abaixo de 37,5, ou seja, uma hipotermia, a gente vai suspeitar principalmente de cardiopatia, né? Que a gente vai associar essa hipotermia realmente a casos cardiopatas. Então, são pacientes, pessoal, que provavelmente essa crepitação, né, ela vai ser decorrente de um edema cardiogênico, tá? Então, perceba a importância disso. Nesse ponto aqui, a gente já pode até pensar em usar furosemida. A gente também vai utilizar, para fechar esse edema cardiogênico, pessoal, uma dosagem de proBNP, tá? ProBNP é um exame interessante para a gente detectar problema cardiogênico, né? Edema cardiogênico, tá? Claro que é preciso de coleta de sangue. Então o paciente tem que estar minimamente estável. Mas então a gente conseguiu aí, ó, separar edema de bronquite e asma, né, que são sinais clínicos muito semelhantes, tá? Muito semelhantes. E praticamente com o que? Inspeção e o uso de um ultrassom, né, um TFAST, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Outra possibilidade, né, na nossa ausculta é a gente se deparar, né, surpreendentemente, com sons intestinais, tá? Que são chamados borborrígmos, né? Esses sons, isso são, a gente é uma ausculta atípica, tá? Muitas vezes também pode vir um som abafado, né? Não é fácil de auscultar, mas, por exemplo, sons intestinais na cavidade torácica, a gente vai realmente suspeitar que seja uma hérnia diafragmática, tá? Que também, claro, vai causar dispneia, juntando com histórico, paciente jovem, né? Ou então algum histórico de trauma, né? Às vezes a posição que o gato fica, né? Ele permanece mais dispneico ou não, mas é uma possibilidade, tá? Outra situação que também é comum, né? A gente colocar esse esteto, além da dispneia ali silenciosa, a gente não auscultar nada, ou seja, uma ausculta abafada. Então, também é muito comum, a gente juntando com o padrão dispneico, justamente um padrão ali, uma respiração paradoxal, né? Na inspeção a gente vê que a respiração está paradoxal, ou seja, movimenta tórax no sentido contrário do abdômen, músculo abdominal. A gente vai suspeitar principalmente que esse gato tem algum conteúdo ali intratorácico, ou seja, uma infusão pleural, e também com o uso, né, do ultrassom do Tefast, a gente vai perceber se tem ou não deslizamento linear. Então é muito importante, pessoas, que vocês vejam o vídeo aqui do próprio canal para entender melhor o uso do Tefast. Se não tiver deslizamento da linha A, isso é um sinal patognomônico, tá, do pneumotórax. Então, uma ausculta mais abafada, sem deslizamento, aliás, da linha A. Então, a gente fecha que é pneumotórax, esse gato vai para toracocentese com certeza, né? Perceba que eu não falei da torácica aqui, mas ela pode entrar em alguns passos, né? Essa é uma possibilidade agora. Continuando a ausculta abafada, tá, a gente vai passar para um passo muito importante, que é a toracocentese, né? Como eu falei, ela pode entrar em outros passos aí, mas aqui ela é fundamental.
Ausculta abafada, né? A gente vai scalp, catéter, né? Lembra sempre a sepsia, tricotomia, e vai coletar esse material. Desse líquido, que é um líquido fundamental, um líquido de ouro, a gente vai fazer o que? Citologia, né? Pode fazer uma cultura, tá? Hematócrito, proteína total desse líquido, faz o ProBNP, ficou aqui no cantinho aqui, pessoal, mas aqui embaixo é o ProBNP, tá? Que pode ser feito com líquido efusivo, então assim, não precisa nem você coletar sangue, não precisa estressar esse paciente, tá? Positivo para o BNP, então grandíssimas possibilidades, chances, e na verdade a gente fecha, que é cardiopatia. Então efusão pleural causada por cardiopatia, né? Com ProBNP positivo, ok? Então aí a gente também fecha aqui e aí já pode começar um tratamento, entrar com a furosemida, tá? Sem dúvida nenhuma. Então aqui, essas opções, vamos, digamos aqui, primeiro, dependendo do que você coletar, né, de como é que está esse hematócrito, eu vou botar aqui hematócrito efusivo, né, maior que o hematócrito do paciente. Então a gente vai comparar com o hematócrito do paciente. Se esse hematócrito de efusão for maior, então é hemorragia ativa, né? É sangue mesmo ali. Então você está diante de um hemotórax. Então aí você vai para o manejo do tratamento do hemotórax, tá? Então, o que pode também acontecer, né, desse líquido aí, da análise, você encontrar bactérias, né? Leucócitos, muitos desses degenerados. Então aí, pelo próprio conteúdo, né, a gente pode fechar que é piotórax. Aí vai para o manejo, tratamento do piotórax, né? Também outra possibilidade, com essa citologia, por isso que o líquido é muito importante que a gente mande para análise, é justamente você encontrar algumas células atípicas, ou seja, células neoplásicas, aqui principalmente células, né, de linfoma, tá? Aí a gente fecha neoplasia, ok? Então perceba o seguinte, a gente fez todo esse algoritmo, a gente não precisou colocar o paciente na mesa de raio-x, tá? Então percebam como a gente pode, com poucas informações, na verdade, organizando a mente, né, organizando o passo a passo, a gente pode realmente chegar ao diagnóstico sem grandes demandas, né, sem deixar o paciente em risco, né? O que a gente tem que entender sempre que o passo a passo do diagnóstico também é do tratamento, né? Então é diagnóstico terapêutico, tá? O passo a passo. E se vier esse líquido, pessoal, efusivo aí que está na imagem, o que vocês acham? Comentem aí, compartilhem, tá? Curtam o canal. Isso ajuda bastante, moçada, tá? Muito obrigado, até a próxima.